Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Connect ArcCast, o podcast produzido pelo Programa de Relacionamento das marcas Eliane e Decortaios. Você pode acompanhar os episódios do Connect ArcCast pelo Spotify e também no YouTube. Acompanhe todos os novos conteúdos e lançamentos através do nosso site connectarc.com.br e pelas redes sociais no Instagram, @connectarc_oficial, @Eliane Revestimentos e @Decortaios. Eu sou a Débora Krellin, a coordenadora de conteúdo do Connect Arc, e a nossa convidada especial de hoje é a fotógrafa de arquitetura Evelyn Miller, que vai bater um papo aqui com a gente sobre como explorar os sentidos na fotografia da arquitetura. Seja bem-vinda, Evelyn. Muito obrigada pelo convite. É a segunda vez que eu participo de um podcast com você. A primeira foi o meu primeiro podcast da vida, então é muito especial. A Evelyn nasceu em São Paulo, graduou-se em Publicidade e Propaganda, começou a carreira trabalhando com fotos de estúdio, retrato, gastronomia e turismo, e desde 2003 dedica-se à fotografia da decoração, arquitetura e paisagismo, para revistas nacionais e internacionais. Ganhou também, 2 prêmios Abril de jornalismo na categoria Matéria Completa. Isso é sensacional. E aí, Evelyn, a gente queria começar esse bate-papo, justamente falando o que fez, o que te motivou a iniciar nesse universo da fotografia. Então, desde pequena, eu colecionava imagens. Na época que eu era criança, o Sebastião Salgado estava despontando na fotografia e sempre saíam matérias dele na Folha de São Paulo, na Ilustrada. E eu sempre guardei esse material e eu sempre recortava as fotos. E esse interesse foi ficando meio guardado dentro de mim. E aí, mais para frente, depois da faculdade, eu acabei trabalhando numa televisão que tinha um fotógrafo que fazia foto dos programas, dos convidados. E aí, quando acabava o meu dia de trabalho, eu sempre ia lá ficar com ele. E aí, isso daí foi nascendo cada vez mais e crescendo essa vontade de ser fotógrafa. Até que eu comecei a trabalhar com fotografia de publicidade, para ter a ver com a carreira que eu tinha escolhido, e acabei migrando da fotografia de produto, de estúdio, para outros tipos de fotografia para experimentar, até chegar na fotografia de arquitetura, porque nessas outras fotografias, nessas outras especialidades, eu ficava durante um tempo, 2, 3 anos, e acabava querendo outra especialidade. Não, já fiz um pouco de retrato, já fiz um pouco de evento, já fiz um pouco de gastronomia, até que na fotografia de arquitetura eu me encontrei. E então, eu estou trabalhando com isso há 20 anos, 21 anos esse ano. Que legal. Então, tudo é um processo, Você Sim. foi experimentando e realmente foi ali na fotografia de arquitetura que você se achou, assim, Sim. E segue carreira agora para isso. Sim. Que legal. Nesse tempo todo, desses 20 anos de fotografia de arquitetura, como é que está sendo, na verdade, esse impacto, essa revolução da fotografia digital? Foi uma mudança muito grande, porque quando eu comecei era uma fotografia analógica, onde a gente era limitado na quantidade de filmes. Eu fiz muita foto de revista já nesse universo da arquitetura e decoração, e a gente tinha um limite, a gente podia gastar, 5 filmes. Então, a gente escolhia bem as fotos, a gente trabalhava dentro daquelas fotos e era aquilo que a gente entregava. Com o advento do digital, muitos fotógrafos saíram do mercado porque acharam que a fotografia digital não era tão boa quanto a fotografia analógica, o que no início realmente não era. E também demandou um conhecimento extra dos fotógrafos para a parte daí de computador, de Photoshop, de Lightroom, de organização de arquivos, uma preocupação que a gente não tinha. A gente fazia as fotos, entregava no laboratório, recebia os cromos, mas assim, da minha parte, eu achei muito bom, porque assim, era uma angústia tão grande você entregar o cromo e você não sabia, por mais que a gente fizesse Polaroid, controlava, tinha um fotômetro, você fazia todo o controle, ficava uma angústia de você não ver a foto. Com o digital, você já vê na hora. Até meu marido brinca que eu tenho o dedo nervoso. Eu faço muita foto. Então, eu não ter esse limite também, eu achei muito bom. Mas é isso, a gente trabalha muito mais hoje
Porque aí a gente começa também a resolver algumas coisas que a gente está fazendo na hora do ensaio. A gente já pensa como que nós vamos resolver depois no computador, como que a gente vai mesclar as imagens, apagar coisas, tudo isso. Porque tem muito pós também agora, né? Sim. Não é só o momento ali da foto, né? Sim. Tem todas essas novas ferramentas, né? Então, parece, assim, pelo que a gente vê, parece que facilitou, mas não é tão simples quanto é divulgado, né? Parece que você dá um clique, a gente até brinca, né? Que parece que o cliente fala assim, mudar a cor de parede, pá, clica lá e muda, né? Assim, tirar o fio, pá, tira o fio. Não é. Por mais que tenha inteligência artificial agora, que a gente vê coisas engraçadíssimas, que a gente até compartilha nos nossos grupos de fotógrafo, que a gente fala assim, colocaram uma grama, daí, o computador inventa um negócio lá, nada a ver. Você fala, gente, de onde ele tirou essa ideia? Então, parece que é simples, mas ao mesmo tempo, hoje em dia você tem mais controle sobre a sua imagem, de você também conseguir resolver problemas que no momento do ensaio você não conseguiu, porque não tinha como, por mais que você levou equipamento, iluminação, tudo, você consegue resolver depois, mas aumentou muito a carga de trabalho dos fotógrafos. Então, isso é uma coisa que todo mundo fala, que a gente trabalha hoje em dia, tipo, sei lá, fim de semana, você manda mensagem para um fotógrafo, ele tá lá editando foto, de noite, de manhã, nas férias, tudo, entendeu? E tem muito essa questão, assim, das pessoas quererem o quanto antes, né, aquela foto editada, pronto, né, você nem saiu, você nem você tá guardando as suas coisas, a pessoa já pergunta quando já que ela vem vai aquela receber. ansiedade, exato. Que eu entendo, assim, eu até me coloco no lugar do cliente, que também, se eu fosse ele, eu também gostaria de ver logo, né? Porque, primeiro que eu sempre falo que o dia da foto é um dia muito importante, que é o fechamento do projeto, né? No caso dos arquitetos, porque no meu caso, o meu trabalho e meu relacionamento com o meu cliente é muito rápido, né? Um dia, eu tenho clientes de 15 anos, mas assim, o relacionamento em si é um dia. Eu vou lá, faço a foto, depois eu vou vê-lo dali 3 meses, às vezes 6, às vezes 1 ano, dependendo dos projetos. Mas o cliente, ele lida com aquele projeto durante 1, 2 anos, diariamente com aquilo. Então, quando é o dia da foto, eu acho que é tipo uma festa, tanto para ele, né? Exatamente, tanto para o arquiteto, o designer, quanto para o proprietário, que também para ele quer dizer que já ficou pronto. Então, muitas vezes tem uma produção, levou flores, arrumou tudinho para foto. Então, é um momento importante. Eu acho que o fotógrafo tem uma super responsabilidade de entregar um bom trabalho, de estar ali dedicado totalmente, porque por mais que a gente faça isso todo dia, para aquele cliente é um momento especial. E único, exatamente, entendeu? é um momento único. Então, eu acho que essa parte é muito legal do meu trabalho. Poder ver a realização, né? Isso, realização daquele projeto. E eu acho que explica um pouco dessa ansiedade do cliente. Que, na verdade, de vez em quando eu penso que se você mandar umas 3 fotos, ele já se acalma, entendeu? Ele espera o prazo, por mais que tenha escrito um prazo para você poder tratar. As prévias. Isso, para poder a pessoa ficar tranquila. E assim, o que para você, para garantir, né, que seja uma boa foto, que elementos não podem faltar nessa fotografia, né, de arquitetura? Um tripé é uma coisa essencial para um fotógrafo de arquitetura. Você tem um tripé porque a fotografia de arquitetura, diferente do fotojornalismo, ela é muito parecida com a publicidade, que a gente brinca que se fosse ter um fotógrafo de publicidade e um de fotojornalismo no enforcamento, o fotojornalista, o cara enforca e você já faz a foto, enquanto que na de publicidade vai enforcar 5 vezes, porque não ficou bom e tal. E na de arquitetura é um pouco esse lema, no sentido que a gente põe num tripé. Aí a gente vai ficar vendo todos os detalhes daquela foto. Você vai ver se as cadeiras estão alinhadas, se a cortina está arrumada. Então, a gente arruma a cortina, acerta o finzinho da cortina. A gente vai arrumar as rodinhas da cadeira do escritório para elas estarem todas na mesma posição. São detalhes mínimos que fazem toda a diferença, né? Você vai pentear, pentear tapete, então a gente penteia. Se você tem um tapete mais fofinho, você vai pegar um rodo e vai pentear para ele ficar com as cerdas na mesma direção. O sofá de veludo também. Então, é muito detalhe que a gente tem que ver, que depois, por exemplo, a gente brinca que uma almofada torta, para você arrumar, você vai demorar, sei lá, 1 minuto, nem isso. E depois, para
você arrumar isso Fazendo no pós. Photoshop, você vai demorar um tempão, porque não vai ser só uma foto, vão ser várias. Então, eu acho que, assim, é concentração naquela imagem. Então, por isso que ela precisa estar no tripé, para você ficar olhando, você varrer aquele quadro muitas vezes. Se preocupar com a luz, né? Claro, também com a iluminação. Normalmente, os fotógrafos de arquitetura gostam muito de fotografar sem luz acesa, porque nos últimos anos, as revistas publicam quase que somente com luz apagada, natural, né? Com luz natural, para ter um equilíbrio de imagens, né? Para ter essa coisa de frescor, né? Que é uma coisa diferente dos anos 90, que daí era outro tipo de luz. Então, mas hoje em dia também a gente tem a parte do luminotécnico, que tem crescido muito, então os clientes querem fotos com luz apagada e fotos com luz acesa para mostrar o efeito da iluminação, que é importante também. Então, essa parte da iluminação é muito importante, você não deixar invadir cores, né? Tomar cuidado, mas principalmente com essa parte de equilíbrio da imagem e detalhes, né? Não deixar sujeira, não deixar peça, coisa torta, que depois você vai ver que é diferente de um vídeo, de um filme, que passa a imagem rápido. Então, você não repara, mas na foto você vê. Então, você tem vontade de dar até um cutucãozinho assim, quando você olha assim, uma cadeirinha torta, um negócio que não ficou bem alinhado. Então, eu acho que essa o parte... O olhar vai ficando cada vez mais afiado, né? Sim, então eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Independente do tipo de projeto, é você ter esse cuidado com esses detalhes. Eu acho que é bem importante. Eu acho que essa questão da luz também, você comentou, é muito importante, porque a luz realmente dá todo, assim, o tom do ambiente, né? Então, quando a gente fala sobre a luz realmente natural, ela acaba dando aquele calor, né, do ambiente. Sim. Então, ela traz já um pouco do que aquele ambiente está respirando, né? Sim, eu acho que é super importante a foto seduzir a pessoa que está olhando para ela querer estar naquele lugar. Exato. Entendeu? Então, até tem uns clientes que brincam que a minha luz, às vezes, é fofinha, você tem vontade de estar lá. E muitas vezes você fez a foto, sei lá, você chegou de manhã para fotografar, daí depois de tarde você passa naquele lugar de novo, tá uma luz outra mais luz. bonita. Então você pode, né, vale a pena fazer de novo a foto com uma outra luz que dá outra cara na foto, né? A luz, às vezes uma luz de sol invadindo, dá um outro clima, esse calorzinho também. O calor de que alguém mora ali, né? De que alguém está ali, Sim, né? E agora também tem uma tendência de você humanizar as fotos, né? Você deixar um rastro humano, né? Por exemplo, um livro, um sapato, ou mesmo uma pessoa passando, para mostrar que ali tem uma vida, né? Não só móveis e paredes e tudo. Então, tem essa tendência que, né, como tudo na vida, as coisas vão tendo uma tendência, né? Na fotografia também teve uma tendência de serem fotos muito claras, aí agora já estão tendo fotos mais quentinhas, mas vai mudando conforme, né? E nesses tempos digitais também, acho que tudo muda muito rápido, né? Então, você tem que ficar com a cabeça... Quando você se acostuma com uma coisa, já mudou, já tem que, né, transformar para outra. Existem cursos superiores, né, que formam fotógrafos hoje. A gente tem essa possibilidade aqui, certo? Se alguém tem a intenção, né, de ser um fotógrafo profissional. Hoje, em São Paulo, a gente tem essa possibilidade? Tem. A gente tem no Senac, tem um curso que é muito bom, que é coordenado pela Bebete Viegas. Ela é uma fotógrafa de arquitetura, inclusive. É um curso bom, mas ele é voltado para fotografia em geral. E em muitas cidades do Brasil tem cursos de foto de arquitetura, né? A fotografia de arquitetura cresceu muito, né? Juntamente com o mercado de decoração em arquitetura, que cresceu muito, né? Principalmente na pandemia, que as pessoas olharam mais para as casas, né? E se preocuparam, né, onde elas estavam morando, né, a qualidade né, de vida da casa. Então, e aí o número de fotógrafos de arquitetura também aumentou. Então, tem muitos cursos. Tem um curso agora em Brasília que vai começar, vai ser dado pela Paula Caruso, juntamente com uma outra moça. Tem curso no Sul, tem muitos cursos que não são faculdades, mas são cursos muito bons que são módulos, né, que você pode fazer, inclusive às vezes online, que vale a pena. Tantos cursos técnicos, né, porque
pessoas que são voltadas mais para a parte técnica, que vão te ensinar como você lidar com os arquivos, como você fazer certas manipulações. E cursos de linguagem fotográfica, né? São vários conteúdos, né? Hoje em dia, acho que ficou muito bom essa parte da internet, né? O conhecimento ficou muito mais acessível, disponível para todos, né? Então, não é assim uma coisa que nunca uma pessoa, sei lá, de Manaus pode ter acesso a cursos que estão rolando aqui em São Paulo, né? Se eles forem online. A Escola da Cidade faz muitos cursos voltados para fotografia de arquitetura, tanto da história da fotografia de arquitetura quanto de técnicas e tudo. Então, tem vários lugares onde a pessoa consegue fazer cursos, sim. E agora, como você falou, né, não é só a questão de como tirar uma melhor foto, né, a parte técnica mesmo, tem toda essa parte de edição também, né, que vem junto. Então, é um outro pacote, né? Edição e também arquivar, né? Você arquivar, porque muitas das discussões que a gente tem no nosso grupo de fotógrafos é assim, você tem que pagar um provedor, né? Um servidor para você subir suas fotos, e aí por quanto tempo você tem que segurar esses arquivos? Porque às vezes eu já tive cliente que depois de 8 anos veio pedir a foto. Veio pedir. Então, exato. No contrato e pela lei, assim que a gente sabe, você é obrigado a guardar a foto durante 5 anos, né? Se não tiver nada especificado no seu contrato de trabalho. Mas eu sempre falo que os meus arquivos eu vou guardar sempre, né? De trabalhos que, lógico, que eu acho que valem a pena, são interessantes e tal. Mas porque são histórias da sua vida, né? E são trabalhos bonitos. Não é porque eu fiz uma foto há 10 anos atrás que ela não funciona mais. Tem muitas fotos que eu tenho, por exemplo, no meu site, que são fotos antigas que eu já fiz e eu continuo me reapaixonando por elas cada vez que eu vejo, né? Então, também você tem que ter esse fluxo para você conseguir organizar de que forma para você... Também não adianta você guardar se você não vai conseguir nunca mais achar a foto, né? Então, você também tem que ter uma organização, né? Tipo, arquivo, como que você vai nomear, você vai fazer por mês, por cliente. Então, tem cursos específicos para isso também. Isso. Que legal. São coisas que, às vezes, a gente nem se atenta, né? E realmente, porque gera um volume muito grande. Isso. Então, você depois chega uma hora que se você não se organizar, você se perdeu. Você não sabe mais onde que tá, né? E, eventualmente, o seu cliente pede uma foto, né? De novo, ou então um fornecedor quer uma foto, aí você não tem como achar. Então, tem que estar organizado. E, Evelyn, durante todo esse processo, assim, né? Quem foram ou são, né, suas referências aí no mundo da fotografia? Então, como eu falei, o Sebastião Salgado é uma referência para mim. Eu acho muito lindas as fotos. Eu não fotografo em preto e branco. Eu acho muito difícil, né? Assim, mas eu sempre gostei. Ele sempre fez fotos em preto e branco. Acho linda, entendo tem uma certa polêmica nos trabalhos dele, né, sobre pessoas que estão em situação vulnerável, mas eu acho as imagens dele maravilhosas, né? Passa muita verdade, assim, daquele momento, né? Sim, são fotos maravilhosas, e eu acho que até por ser uma foto que eu talvez não conseguisse fazer, eu não é o tipo de foto que eu talvez me dedicasse, porque é um sofrimento que eu não conseguiria, talvez, lidar diariamente com aquilo. Mas eu acho muito bonitas as fotos, lindas, Cartier-Bresson, que são fotos maravilhosas. Mas dentro desse universo de arquitetura tem o Cristiano Mascaro, que fotografa também em preto e branco e tem fotos lindíssimas, além de ser uma pessoa querida. E eu acho o olhar dele poético, ele consegue mostrar sempre, assim, uma cidade... o urbano de uma forma, assim, não uma coisa que está te massacrando, mas sempre um olhar poético. Ele consegue tirar essa poesia, essa delicadeza nas fotos dele, assim, eu acho. A luz, porque ele também fotografa muito cedo, ele sempre, né, as palestras que eu assisti, ele vai sempre muito cedo, 5h30, 6 horas, ele já está fotografando. Tem uma luz, né, diferente também. Então, tem uma luz que entra lateral, aí tem as sombras longas, né? Sempre tem poucas pessoas na rua. Então, eu acho muito bonitas. E desse universo da fotografia mesmo, tipo, comercial, acho lindo o trabalho da Emma Peter, que é uma não sei se ela é búlgara, não sei, mas ela mora no Canadá, trabalha no Canadá. E o Fernando Guerra, que é um português que é muito bom também, que faz fotos, né? Tem feito fotos diferentes. Eu gosto muito das fotos de arquitetura dele, de como ele coloca as pessoas na foto. Ele sempre coloca as pessoas de uma forma
que elas estão aproveitando a casa, né? Assim, não estão ali só para enfeitar, sabe? Como às vezes a gente acaba fazendo, né? Você põe a pessoa lá, porque às vezes também não tem o que fazer com a pessoa. Mas no caso dele, ele sempre coloca, e às vezes você vê o jardineiro, a pessoa vivendo realmente aquele momento, né? Isso, e é difícil, né? Porque às vezes, sei lá, você implica com o uniforme da pessoa, não gostou do chapéu, aí até se consertar tudo, acabou, entendeu? Aquele momento mágico, né? Então, muitas vezes é difícil, mas são... E fora imagens de outras coisas, de outros fotógrafos, né? Fotojornalistas, né? A Gabriela Biló, que é uma fotojornalista que é muito boa, que tem umas sacadas ótimas de enquadramento, vídeos também, filmes. Eu tenho visto muito conteúdo de vídeo que são onde são discutidos os enquadramentos, né, dos grandes diretores. Essas referências boas, né? Eu acho que é muito importante ter referências de vários perfis diferentes, né? Sim. Porque eu acho que tudo acaba completando, né? Hoje você está muito baseada, né? Fazendo toda a parte de foto de arquitetura, mas eu acho que todos essas pessoas que você citou, querendo ou não, acaba complementando. Sim, né? E artistas e Exato. pintores, né? Quer dizer, quanto mais você acessar bons conteúdos, aquilo vai formando o seu... Se conecta, né? Sim, Exatamente. vai formando ali dentro da sua cabeça o que você acha que é bonito, o que não é, até para você elencar, por exemplo, dentro de uma casa, né? Você vai numa casa. Como que você vai elencar quais os objetos ou cantos que valem a pena você fazer um detalhe? Então, se você sabe que aquela poltrona tem um design especial, ou se aquele quadro é de um artista especial, Exatamente. então você já tem esse olhar. E fora que essa profissão que eu adoro, porque assim, ela me permite ter contato, sei lá, às vezes com quadros incríveis, sei lá, já fiquei só eu e o Matisse na parede. Falei, gente, só eu e ele aqui nessa casa, tipo, sozinha. Então, eu acho que também valorizar esse acesso, né, que eu tenho a residências e, sei lá, institutos, hotéis e tudo. Puxando um pouquinho que você também falou do Coletivo Nacional de Fotógrafos, como é que funciona? Qual que é seu papel nesse Então, a gente processo? começou o coletivo na pandemia, porque daí estava todo mundo lá tranquilo, ninguém tinha trabalho, né, que é o Conafarc. Eu hoje sou a presidente do Conafarc, a nossa gestão, né, da nossa diretoria vai acabar agora em janeiro. Mas a gente começou em janeiro de 2021 para organizar o uso das fotografias nas redes sociais e também para unir os fotógrafos. Porque, assim, os fotógrafos mais antigos, né, tipo eu e mais alguns que estão no coletivo, sempre trabalharam muito sozinho. A gente sempre foi muito sozinha, não tinha WhatsApp, não tinha nada desses grupos, não tinha Facebook, então a gente conhecia o outro fotógrafo pelo crédito na revista ou, né, no jornal e tal. E era uma profissão muito sozinha, você não tinha muito com quem trocar. E aí acabava que ficava uma imagem do concorrente. E aí, por conta da pandemia, a gente começou a conversar mais, né? As pessoas que se conheciam mais começaram a conversar. E o que a gente viu? Que enquanto a gente estava sem trabalhar, a maioria ficou 3, 4 meses sem fotografar. As nossas fotos continuaram correndo na internet, vendendo produtos, e a gente não estava ganhando nada com isso. E aí, o que a gente foi? A gente foi estudar, aí eu com a minha experiência também de trabalhar com publicidade, outras pessoas trabalhando com isso, que no mercado de publicidade isso já é muito bem organizado. Então, quando você vai orçar um trabalho publicitário, você já orça falando onde você vai usar, se é nacional, se é internacional, se é sudeste, se é nordeste, quanto tempo, né? Se vai ser 6 meses, 1 ano. Sim, daí já é tudo valorado na proposta, né? Isso, exatamente. E no caso das nossas fotos, a gente fazia a foto para o arquiteto e para o portfólio dele, né, a princípio. E aí, o que acontecia? O arquiteto, lógico, estava contente, aí ele passava para o cara da loja de móveis, para o cara da loja de tapete. Então, as fotos iam se multiplicando e quando você via, você cobrou X para fazer aquela foto, só que tinham 15 pessoas usando. Então, aí a gente foi conversando entre nós primeiro, né? Aí a gente conversou com o advogado para a gente também entender até onde era o nosso direito, nossos deveres, né? Porque sempre quando você tem direito, você também tem dever. E aí a gente foi conversando com os nossos clientes. A gente
sabia que não ia ser fácil a gente se colocar, porque, por exemplo, eu tenho cliente há 15 anos, e há 15 anos eles nem ficavam passando foto, porque Sim. também quando era na época analógica, a gente fazia tipo 3 fotos, uma mais clara, uma boa e uma mais escura. A boa a gente dava para o cliente, a gente ficava com as sobras, a clara e a escura. E essa clara e a escura ficava lá com a gente, Sim. ninguém queria. O digital hoje, simplesmente, né, o E céu é o limite. por acaso algum fornecedor quisesse, ele teria que entrar em contato com o cliente ia mandar fazer uma cópia daquela... Mas não era uma coisa normal, né? Assim, não... Aí hoje em dia ficou, assim, muito comum esse compartilhamento. E aí ficou injusto para os fotógrafos, né? Porque a gente não estava sendo remunerado por esse uso. E aí a gente fez várias reuniões, aí a gente começou a ver que esse era um assunto que já estava sendo discutido em vários grupos, né? Um grupo não sabia da existência dos outros, né? Tinha um grupo no Sul, um grupo mais no Nordeste, um grupo aqui em São Paulo, e até que a gente juntou esses grupos e formou o coletivo. Então, o início do coletivo foi por esse intuito, né, Toda essa parte de créditos mesmo, de creditar as fotos, do direito né? autoral, do licenciamento das imagens, tudo isso, mas que depois virou assim, como se fosse tipo uma família, porque daí a gente consegue saber, hoje em dia a gente tem 286 associados no coletivo, a gente só não tem fotógrafo no Acre, em todos os outros estados a gente tem. E o que facilitou também até para os nossos clientes, porque, sei lá, por exemplo, a Eliane quer fotografar uma coisa no Maranhão. Em vez de mandar um fotógrafo para lá, às vezes, né, conhece o portfólio do fotógrafo de lá e já fotografa com aquela pessoa, entendeu? Até no nosso site do coletivo tem... você pode fazer busca por cidade, por estado, então é legal, conecta as pessoas. Ajudou muito, por exemplo, sei lá, às vezes eu vou fazer um trabalho em Brasília, sei lá, quebrou meu tripé. Eu tenho fotógrafos lá que eu posso pedir ajuda. Então, no fim, virou uma grande comunidade. Foi muito interessante, porque não ficou só nisso. Aí a gente também tem cursos. Legal. Né? Curso tanto de iluminação, quanto de organização de arquivo, quanto de direito autoral. Porque também é isso, por exemplo, essa parte de arquivamento das imagens. Você tem a obrigação de guardar seus arquivos, né? Durante X tempo. Se você não estabeleceu no contrato, você tem 5, né? Durante 5 anos. O cliente tem... ele pode, né? Ele pode falar, ó, escuta... Te cobrar por isso, né? Você me dá os arquivos, você não pode jogar fora, né? Assim, você tem que guardar durante um tempo. Então, da mesma forma que você tem os direitos, você também tem os deveres. E a gente conseguiu mudar bastante o mercado, né? Legal. As pessoas já vêm, hoje em dia, elas já pedem autorização. Desde quando? Desde 2021 a gente começou, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. São 3 anos. No começo, como você comentou, na pandemia, né, que começou. Então, no começo foi muito difícil, porque assim, a gente era visto como mesquinho, a gente queria ganhar 2 vezes, só que daí a gente explicava que não, que quando a gente fez o orçamento e a gente passou... né, o valor foi para um uso específico. Quando você vai usar para outros usos, esse valor tem que ser recalculado, né? Uma foto que está vendendo o trabalho de um arquiteto, vai vender uma poltrona de 80 mil reais, ela não pode custar a mesma coisa. Se você fosse orçar para fazer essa foto, né, assim, individualmente, ela não ia custar o mesmo preço, né? Então, tudo isso a gente foi falando, mas assim, é o que a gente conversa no coletivo. Não adianta... o coletivo fala isso, cada fotógrafo tem que fazer esse trabalho, é um trabalho de formiguinha, falando para cada arquiteto. Tem que conscientizar, né? Isso, e inclusive até para vantagem para o arquiteto, porque, por exemplo, se o arquiteto ele contrata, aí ele organiza as agendas, aí ele vai fazer a produção, aí ele compra a flor, ele perde o dia, né, perde entre aspas, o dia de trabalho dele, acompanhando a foto. E aí o fornecedor que não fez nada, não saiu de casa, vai pegar a foto de graça, sendo que o fornecedor nem é cliente do fotógrafo é. Então, conforme a gente foi pensando, foi ficando cada vez mais sem sentido você dar a foto para um fornecedor que não é seu cliente do que você dá para o seu cliente. Então, por que o meu cliente está pagando e o fornecedor terceiro não está? Né? Não então, tudo isso aos poucos foi sendo conversado. A gente ainda tem muito trabalho pela frente, mas muita coisa já foi
O pessoal está começando a se conscientizar, sim, né? Sim, Aham. E até tem uns fotógrafos, a gente fez até uma reunião com os fotógrafos de Portugal, que eles se inspiraram no coletivo e aí querem fazer também um coletivo lá em Portugal. Daí teve um pessoal da Espanha também que entrou em Que legal. contato. Inspirou outros países, inclusive. Isso, para poder organizar, porque senão você fica lá sozinho, você acha que só você está sendo prejudicado, mas você tem que se organizar. E outro dia eu vi até um post que era, você não tem que ver o profissional da mesma área que você como concorrente, você tem que ver como um amigo seu, um colega, para você dividir conhecimento, você pode também pegar um monte de dicas e coisas boas, você trocar Mesmo coisas. até indicações, né? Eu acho que, Isso, como você cobrir comentou. num trabalho quando Exato. você não pode fazer. É um Te parceiro, ajudar. né? Exatamente. Então, também teve essa cultura de você mudar a forma como os fotógrafos se veem no mercado, de não se veem como um concorrente, como um inimigo, Legal. sabe? Então, foi muita coisa assim, começou... Muito importante. Tipo, atira no que vê e acerta o que não vê. Aham. Foi muito Começaram isso. a ser discutidas várias pautas a partir daí, né? Muito bom. E aí formou círculos de amizade, pessoas que não se conheciam acabaram ficando amigas. Então, foi muito legal. Assim, é um impacto bem positivo, tanto no nosso trabalho, quanto no mercado mesmo. E, Evelyn, o que você tem aí para dar de dica para as pessoas que estão querendo começar, né, nessa jornada aí de fotografia de arquitetura? Nossa, eu sempre penso nisso, porque quando eu comecei, eu fui ser assistente de fotógrafo, né? Hoje em dia, poucos fotógrafos têm assistente, então essa parte já ficou difícil. Aí, hoje em dia tem essas mostras de decoração, que é interessante, mas muitas pessoas aprendem meio sozinhas, né? Com esse monte de material que tem no YouTube, tudo. Eu acho que você tem que ver as referências, você tem que, né, se informar, assistir filme, é o que a gente estava falando, em exposições, tudo. Muitos dos nossos fotógrafos do coletivo são arquitetos, né? Mais de 50% deles são arquitetos, então eles já vêm pelo menos com o network feito, né? Que eu acho que é uma coisa importante. E com o olhar meio treinado, né? Porque a gente Isso. sabe que realmente a fotografia de arquitetura tem que ter uma outra pegada, né? É, bem diferente das outras fotografias. Quer dizer, cada fotografia tem o seu diferencial, né? Que você não vai pegar uma pessoa que faz gastronomia e falar para ela fazer um jogo de futebol que não vai dar certo. Ela é fotógrafa, mas são, né, diferentes estofo de trabalho ali é diferente. E, então, eu acho que você tem que ter network para você conhecer pessoas que vão te dar trabalho. Tentar achar, talvez, assistentes, né? Assim, fotógrafos para você ser assistente, acompanhar alguém. Mas eu não consigo saber uma receita, assim, sabe? Tipo, faz isso que vai dar certo. É difícil, né, ter uma receita, mas eu acho que ter esse complicado, caminho realmente de inspiração, de treinar o olhar, né? E eu acho cursos, que, às vezes, no próprio curso, né, no final do curso, o professor, né, ou os alunos ali já conseguem, né, você já consegue trocar ideia e conseguir dicas de trabalho. Eu acho que tem que ir meio que por esse caminho, porque quando eu comecei era tudo muito diferente, né? Eu comecei através de revista nessa área, né? Eu ia com meu portfólio nas revistas, né? Eu vim de fotos de turismo, que daí eu comecei a fazer fotos de arquitetura, aí fui para a revista, e aí na revista eu comecei a fazer sessões pequenas para depois começar a pegar grandes matérias. E meus amigos que começaram nessa época também foram por esse caminho. Aí a gente estava até discutindo isso. Hoje em dia, como que a pessoa faz? É difícil, né? Muitos perguntam pra gente, porque lá no nosso coletivo tem muitos jovens, muitos novos fotógrafos. E às vezes eles ficam, né, pensando como que vai fazer. Mas hoje eu acho é muito digital Sim. tudo, né, também, né? Então tem que fazer, às vezes, sei lá, a gente tava até brincando, ficar mandando mensagem, né? Mandar e-mail, mas também tem que ter cuidado para não ser repetitivo e chato, né? Tudo é complexo, né? Mas é difícil uma receita, né? De como... Né? Assim, eu acho que não sei nem qual que é a profissão, como que é, né? A questão muito de ter também essas inspirações, e como você comentou, né? Inspirações que não necessariamente estejam ligadas à arquitetura, e também cada pessoa vai achando o seu caminho, dando o seu toque, né? Porque eu acho que é isso também que o mundo está cada vez mais pedindo, né? Sim. Algo que seja diferente, ou enfim, que tenha...
a essência da pessoa que vai estar ali também fotografando, Sim, uma né? coisa Tudo autoral, autoral, né? exato, E cada exatamente. pessoa acho que vai fazer seu próprio caminho. Acho que se você conversar com 10 fotógrafos de arquitetura, Exato. cada um Não existe receita de bolo, né? vai ter começado de um jeito, ou então às vezes foi sem querer, estava fazendo uma coisa e aí acabou indo para isso, né? Outro dia eu conversei com uma fotógrafa, ela fazia eventos e aí a moça do evento também era arquiteta, daí ela começou a fazer para a moça. Então, assim, Uhum. eu tenho uma historinha que eu gosto muito, que um tio meu falou uma vez. Ele falou que a oportunidade era um senhor careca com um topete na frente. Quando você vê, você já tem que pegar, porque depois que passou, você não pega mais. Então, às vezes, também você está ali preparado para as coisas aproveitar que vão aparecer. a onda, né? Isso. Então, se você tá, né, tipo, de alma ali naquela... Se você quer muito uma coisa, acaba rolando, porque você vai estar meio ligado, assim. Se você quiser falar de energia, também pode rolar isso. Você vai estar num momento de energia ali, né, junto com outras coisas. Eu acho que o importante é você se dedicar. Com certeza. Obrigada, Evelyn. Foi muito bom, né, ter você aqui conosco novamente. Deixa pra gente os seus arrobas, onde a gente pode te achar. Deixo sim. Muito obrigada pela oportunidade, adorei. Adoro, Eliane, trabalhei bastante tempo, né, com vocês, adoro as meninas. O meu site é www.evelynmiller.com, né, o Miller é U, né, Müller. E meu arroba no Instagram é @evelynmullerfotos. Eu não tenho TikTok. Tenho um LinkedIn, que é meu nome, Evelyn Miller, mas não uso muito. Estou começando a usar mais agora. Mas tô por aí. É mais no Instagram que eu faço as minhas interações, converso, né? Posto. Nem tenho postado tanto, mas... Legal, muito obrigada. Muito obrigada. Você pode acompanhar os episódios do Connect Archicast pelo Spotify e também no YouTube. Acompanhe todos os novos conteúdos e lançamentos através do nosso site, connectarc.com.br, e pelas nossas redes sociais no Instagram, @connectarc_oficial, @Eliane Revestimentos e @Decortaios.